Oi, minha gente! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do quadro Hashtag Pergunte ao Maestro. Se você é novo por aqui, já deu o seu joinha, já se inscreva para que você não perca nenhum conteúdo que estamos produzindo especialmente para você. Se você ainda não conhece a nossa playlist, dê uma olhadinha, pois o maestro já respondeu inúmeras perguntas e inúmeras dúvidas. Quem sabe a sua dúvida já não foi respondida? Mas caso isso não tenha acontecido, é só você ir no nosso box de comentários, que a nossa equipe está sempre de olho, então quem sabe ela não pinta por aqui. Então vamos para as perguntas? Vem comigo, hashtag Pergunte ao Maestro. Maestro, eu vi um vídeo em que os contratenores não são classificados como mezzo-soprano. Se isso for verdade, por quê? Não são classificados como mezzo-soprano? Não entendi a pergunta, mas tudo bem, vamos lá. Como que se classifica um contratenor? Contratenore, na sua origem, é uma voz que tem uma classificação harmônica, certo? Então, significa a voz que está contra o tenor, em contraponto. Então, essa é a etimologia do nome. Mas, na época dos castrati, você tinha castrati soprano, mezzo-soprano e alto. E também contratenores. Só que os contratenores não tinham a potência de um castrato. Então, quando a gente canta um repertório, um contratenor canta um repertório de castrato, ele canta um repertório que se adequa à sua vocalidade. Ou seja, se ele é um contratenor alto, como sou eu, ele vai cantar todo o repertório de um castrato alto. Senesino, por exemplo. Carestini tem uma voz um pouco mais aguda, então normalmente contratenores que sejam mezzo-soprano vão querer cantar Carestini, não é? E sopranistas vão cantar um repertório do Farinelli, por exemplo, que era um soprano. Então, não existe uma classificação tipo FAR de contratenores. Eles mesmos se classificam de acordo com o repertório que cantam. E também se cantam ópera, porque tem contratenor que não canta ópera, tem contratenor que canta só música de câmara, tem contratenor que só canta canções, tem contratenor que só canta música brasileira, não é? Que não canta ópera séria handeliana e vivaldiana, por exemplo. Então, eu me classifico como um alto. E eu me considero um contralto em todas as suas acepções. Então, minha voz é mais escura, mais grave, minha mistura para o grave deve ser melhor. Os agudos estão lá, mas eles não são o meu objetivo, na verdade, sobre agudos. Não são. Inclusive, os meus sobreagudos, eu evito, às vezes, cantar com sobreagudo, porque eu fico fora da tessitura dos cantores que eu estou interpretando. Por exemplo, só para te dar um exemplo, o Senesino tinha um sol agudo, é a nota mais aguda que ele canta, mas eu tenho mais notas agudas. Então, quando eu estou cantando o repertório do Senesino, eu evito passar muito do sol, porque, mesmo eu tendo a nota, no da capo, porque ele não tinha. Fora que o diapasão é mais grave. Então, escolasticamente, eu tento cantar mais como o Senesino, se a música foi escrita para ele, entendeu? Fora que também, se eu canto sobre agudos, eu não consigo num da capo. Se a área for patética, eu não consigo o mesmo legato, porque eu sou contralto, minha voz não sobe como um soprano, né? Assopranando, ela sobe inteira. E aí, quando eu digo inteira, não é que um soprano não sobe inteira, mas é muito mais denso do que um soprano. Então, às vezes, fica um pouco over. E eu não gosto. Artisticamente, eu não gosto, eu evito. Agora, se for uma área de bravura, aí sim. Se eu estou dizendo fúria, ou se eu estou dizendo morte, aí sim eu posso fazer um agudo desse, por exemplo. Mas eu tenho muito cuidado com isso. Com o texto, sabe? Para eu não estar dizendo uma coisa e minha voz está agressiva demais, fora da minha tessitura. E quando eu escolho uma música para cantar, como eu sou alto, eu olho todas as vezes, se eu consigo fazer isso, para quem ela foi escrita. Isso é uma vantagem que a gente tem, né? Essa é a minha tese de mestrado, na verdade. A obra handeliana, eu sei todos os papéis de contralto para quem foi escrito. Então eu vou lá e analiso. Tem papéis que foram escritos para mulheres, inclusive, e são papéis masculinos. Então, mas eu procuro estudar, sabe? Para saber como interpretar.
Agora, eu não entendi muito a sua pergunta quando você fala que... essa gravata tá me incomodando, né? Vai passar o episódio inteiro eu entortando a gravata aqui, tá bem ruim. Continuando. A pessoa que é aficionada pela gravata certa. Então, eu não entendi muito a sua pergunta, mas eu espero que eu tenha te ajudado nesse momento contratenor. Tá bom? Maestro, o que podemos considerar uma voz operística? Como saber se a minha é? Você quer dizer uma voz que nasceu operística, eu acredito, né? Porque uma voz operística a gente conquista. Você pode não ter uma voz operística e estudar. Bom, algumas escolas acreditam que não, que você nasce cantor de ópera, mas outras constroem a voz. Eu acredito que você possa construir uma voz, até porque a minha foi extremamente trabalhada. Eu tinha uma voz, já falei isso, uma voz difícil, uma voz complicada, ninguém entendia a minha voz. Então, assim, a minha muda vocal foi muito difícil. Então, eu acredito que a gente pode ter uma voz operística. Mas você está querendo dizer uma voz inata. A pessoa abriu a boca e a voz operística. Qual seria essa característica? Bom, normalmente, essa voz que a gente diz operística, ela tem uma tessitura ampla com um giro natural. Ou seja, é uma voz que tem uma amplitude faríngea grande, é uma voz que tem um esquilo natural. Às vezes a pessoa canta e a voz já projeta com muita naturalidade. A tessitura costuma ser muito igualada naturalmente. A pessoa canta do grave ao agudo com o mesmo timbre já, uma evenness que a gente chama, natural. Que mais? A pessoa consegue uma projeção tanto do chiaro quanto do oscuro, com muita naturalidade, como se aquilo fosse a coisa mais tranquila do mundo. A laringe normalmente já é mais baixa, ela consegue abaixar a laringe com muita facilidade, para ela é a coisa mais simples do mundo. Eu acho que talvez isso seja uma coisa inata. Mas isso não tira o fato dela ter que estudar. Porque o canto lírico talvez seja a voz, na minha opinião, mais perigosa para você poder se machucar. Porque o teatro musical usa microfone, o canto pop usa microfone, tudo bem. Canta mais, né? Cantam mais. O cantor pop vai fazer aí 30 shows por mês, 35 shows por mês, vai cansar mais. Mas ópera não vai ter tanta ópera assim, né? Ele não vai fazer direto. Mas o perigo de você fazer força, né, numa orquestra que não faz dinâmica, num maestro que não tem um conhecimento tão grande e está te pedindo para você fazer uma coisa que não é possível, não é? Eu me preocupo mais com os cantores de ópera do que com os cantores de belting. Porque, assim, até porque se você entra num musical fazendo belting, você mesmo vai se poupar para você ficar de quarta a domingo tranquilinho. E o técnico de som vai encontrar um lugar para você, para que a sua voz projete. Na ópera, às vezes, você não tem escolha. Então, miscasting, por exemplo. Então, você tem um soprano e um tenor, e eles são incompatíveis, mas foi escalado assim. E aí, um dos dois pode fazer força. É bem complicado. Então, o estudo no canto lírico é imprescindível. E os cantores líricos, às vezes, principalmente esses que a gente está falando que são inatos, né, que tem esse talento, às vezes são jogados no fogo sem preparo. Então, o estudo é muito importante, tá? Olá, maestro. Excelentes seus vídeos. Quais são as diferenças entre a respiração abdominal e a intercostal? Faço fono e ela indica a respiração abdominal, diferente da respiração para o belt, no qual o externo se eleva no ato da inspiração. Será que eu entendi errado? Muito obrigada. Obrigado pelo seu carinho, tá? Veja só, o trabalho de um fono, às vezes, é fortalecimento muscular. Então, quando um fono te pede para fazer respiração abdominal, não é ruim. A respiração abdominal, ela é ótima para você fortalecer musculaturas, tá? Ela não é tão estética para nós no belting, então não quero distender nada de abdômen. Mas a respiração, segundo o apódio da escola italiana, abrindo as costelas e deixando o externo mais alto, ela além de ser mais estética, né, pra gente ver, para mim, me dá uma consciência de controle melhor da minha pressão subglótica. Eu consigo controlar melhor.
Mas, por exemplo, eu trabalho com a doutora Silvia e às vezes a doutora Silvia percebe que a pessoa não tem uma boa respiração e ela pode trabalhar separado, sabe? A respiração abdominal, ela fazer distensão epigástrica, entendeu? Isso não é, uma coisa não atrapalha a outra, contanto que isso fique muito claro, que você diga, que o fono diga e o professor diga, eu trabalho assim, eu faço assim, entendeu? Então, o maestro Marconi gosta de respiração como ombros relaxados, externo alto, costelas abertas, epigástrio loose, levemente escondido e não apertado, porque apertado não vai adiantar nada, vai ser o mesmo problema. Para fora ou para dentro, apertado ou empurrado, vai dar o mesmo problema de pressão subglótica. Escondido é que vai ser o grande tchan. Experimente esconder o epigástrio com a costela aberta e tente fazer a força de fazer cocô sem mudar essa posição. Você não consegue. Se você colocar o epigástrio para dentro e o umbigo lá dentro e tentar ficar nessa posição escondendo o umbigo, como se eu quisesse tirar uma foto sua de sunga ou de biquíni e aí você quisesse esconder a barriga, você não consegue fazer a força de fazer cocô, a não ser que você mude a posição. Quando você pensa em fazer cocô, ela muda. Se você continuar mantendo, você não consegue. Então eu impeço você de fazer força, que eu não quero, né? Eu não quero fazer força a hora nenhuma quando eu tô cantando. Eu quero estar em isometria muscular de alguns músculos. Sim, claro, não existe cantar relaxado, tá, gente? Não existe isso. Ah, fica relaxado para cantar. Não existe isso, não. Tem que ter contração muscular. Alguns músculos têm que estar em trabalho. Mas isso não significa força, não é? Espero ter te ajudado. Olá, Marconi. Eu queria uma dica de como eu posso cantar belt na região de passagem. Quando eu tento, coloco muita pressão, fica tenso e quebra. Eu tento deixar a voz mais leve, ela quebra e fica só prosa. Estou maratonando seus vídeos, senhor maestro. Que bom. Olha, o que você acabou de dizer, todo mundo tem esse problema. Quem não estuda canto ou quem não estuda belting tem exatamente esse problema. Então, como você faz para fazer isso? Aulinha. Agora, eu posso te dar algumas dicas para você já trabalhar com seu professor. Primeiro, quando você tenta deixar mais leve, ela quebra porque ela não tem cola. Então, primeiro você precisa janeiro, fevereiro, para você conseguir este espaço e eliminar excesso de constrição, alguma coisa que tá te apertando, eu chamo de voz de cocô, sabe? Elevação da laringe. Então, tudo isso tem que sumir. Aí, quando você faz isso, ela quebra. Por quê? Porque ela não tem cola. Então, a cola da voz são as cavidades anteriores, cavidade nasal e cavidade oral. Então, um exercício bom para você conseguir fazer isso é você fazer um ON, que tem cavidade nasal, robusto. Quando eu comecei a dar aula de belting, as pessoas vinham no meu livro o exercício do Wenha-Wenha e elas eram um telefone sem fio. Todo mundo passava, tem um exercício ótimo mais Marconi, que é Wenha-Wenha-Wenha-Wenha-Wenha, e não é isso. No meu livro está escrito Wenha-Wenha, mas ele é para ser feito com fundo faríngeo, ou seja, com essa sensação de fundura do janeiro, fevereiro. Então o exercício é Wenha-Wenha-Wenha-Wenha-Wenha. Ele está aqui, pouca massa, pouco som, muita faringe e cavidade nasal e oral, porque é Wenha-Wenha. Eu não falei sobre isso no livro, não disse que era... Olha, ele voltou na temporada, o motoqueiro. É o Cleiton? Não é o Cleiton. Motociclista, não fala motoqueiro, motociclista. Então, voltando. Você, então, pode fazer esse exercício com certeza que tem um ON robusto lá dentro, para que você tenha a colinha e, ao mesmo tempo, você não aperte. Então, no seu passágio, isso vai te ajudar. Agora, eu não aconselho você a fazer sozinho, sabe? Porque quem vai te garantir que você tá com isometria do esternottireoide, que você está com a faringe ampla, que não tá te apertando, que você não tá soprando excessivamente? Aulinha, tá? Só uma dica. Mas uma dica não é para você sair tentando, tá? Porque se você pode fazer uma aula com o professor capacitado, você diz isso para ele. Olha, o maestro me disse que o ON robusto seria bom para o meu passágio. Você pode me ouvir? E aí o professor vai te ouvir e verificar pressão subglótica, sopro, né? Amplitude faríngea, abaixamento da laringe, etc. Tá bom? Maestro, uma dúvida muito importante. É
É normal ter mais facilidade de ter ressonância e projeção mais de um lado do rosto do que do outro? Olha, isso que você está falando é uma questão de propriocepção. Você deve ter uma propriocepção muito grande, porque normalmente a gente não tem uma propriocepção assim, sabe? De mais de um lado do que do outro. Agora, uma coisa que eu... Então, eu não sei exatamente o que você está se referindo, mas uma coisa que eu posso te garantir. Nós não temos o nosso rosto exatamente simétrico. Então, por exemplo, os seios paranasais, o seio frontal, por exemplo, o meu direito é maior que o esquerdo. Então, eu não vou ter... Se eu tiver uma propriocepção boa disso, eu não vou ter igual. Que a vibração você pode sentir diferente. Ou, às vezes, é somente uma impressão. Então, não se preocupe com isso. Se preocupe com o resultado da saída, né? Porque propriocepção não me preocuparia muito com isso. Mas te garanto que nós não somos iguais, tá? Então, um lado não é igual ao outro. Então, eu dei o exemplo do seio frontal. E tem pessoas que têm um muito maior que o outro. Entendeu? Eles dois estão aqui, certo? Então, um às vezes é muito grande e outro é pequenininho. Mas eu não sei muito se eu conseguiria, Marconi, por exemplo, consigo ter a própria percepção do lado direito mais que do lado esquerdo. Talvez porque eu pense nisso. Às vezes eu simplesmente penso muito mais em frente, fundo e lado, como os eixos de ressonância no meu livro, né? O eixo do I para cima, o eixo do A para o lado, o eixo do I a resultante para frente, do que lado direito e lado esquerdo. Tá bom? Maestro, minha voz falha muito com qualquer coisa. Eu suponho que tem algo errado com as minhas pregas vocais. O que eu devo fazer? Toda nota que eu tento fazer, o som não sai ou corta, principalmente na borda tênue, na voz de cabeça e no flageolê. Ah, deve ser uma menina, né? Não sei. É uma menina. É uma menina, tá. Se a sua voz falha sempre, você tem que fazer um exame, certo? Nesse exame, você tem que procurar um médico especialista em voz, porque o otorrinolaringologista tem que ser laringo, especialista em voz cantada, porque aí ele vai poder te ajudar melhor. Na hora do exame, ele vai te pedir glissandos, troca de borda. Não é um exame assim, pronto, acabou, entendeu? É um exame longo, ele vai avaliar sua prega, porque você está segurando a língua, né? Então, tudo fica, né? Ele vai avaliar como é a sua troca de bordas, por que quebra, aonde quebra, etc, etc. Ele vai analisar também a sua anatomia, ver como é que se você já não tem uma coisa congênita. Uma coisa congênita. Então, primeiro ponto, médico. Vamos avaliar. Não tem nada na prega vocal, ele deu um laudo que tá tudo certo, tá tudo ok. Procura um fonoaudiólogo. Aí, com esse fonoaudiólogo, ele vai ver se você não tem algum problema muscular, ou seja, você tem uma fraqueza muscular ou um uso exagerado de alguma musculatura que não é legal, enfim, aí, beleza, o fonoaudiólogo fez, aí o professor de canto pode trabalhar seguro de que o seu problema realmente é placement. Você coloca a voz num lugar que não é legal e aí nós vamos corrigir, o professor de canto vai corrigir. Esse seria o melhor caminho, na minha opinião. Um médico, depois função muscular com o fonoaudiólogo e, por último, placement com o professor de canto para você performar melhor. Tá bom? Olá, maestro. Em músicas que não têm bateria para marcar o tempo, costuma atrasar em algumas partes. Eu devo ficar marcando o tempo batendo o pé ou a mão durante a música? Porque isso atrapalha demais a interpretação, embora ajude a não atrasar. Pelo amor de Deus, não me manda fazer sapateado porque eu sou um desastre na dança. Tá bom. Olha, vou te responder com várias coisas, tá? Essa dificuldade que você tem, a gente chama de dificuldade diagógica. E a agógica é um dos 5 elementos que eu considero importantes ao artista de teatro musical ou ao cantor de teatro musical ou mesmo ao cantor de ópera, que são, nesta ordem, afinação, agógica, e aí o terceiro ponto, por incrível que pareça, é o texto, porque nós somos o único instrumento que fala, então o texto tem que estar super legal. O quarto, eu já falei isso aqui, mas eu vou repetir. O quarto é a qualidade sonora, aí entra a técnica só no quarto, tá? E por último, interpretação. Então, a agógica é a segunda coisa mais importante,
Porque a gente fala que a pessoa que não tem uma qualidade diagóstica, ela atravessa. Esse é o termo que a gente usa em música. Fulano atravessa. Então, você precisa resolver isso. Bater o pé ou bater a mão, não acho que seja uma coisa legal na performance. No estudo, tudo bem, mas na performance, não. Pontos de apoio do playback ou do piano podem te ajudar. Toda vez que entra esse acorde, pum, eu canto aqui. Isso pode te ajudar. Ou seja, a análise do playback e do piano podem te ajudar com cues, que a gente chama, tá bom? E com relação ao sapateado, não encare o sapateado como uma dança. Não encare. Encare o sapateado como um instrumento. Você não precisa dançar. Você pode fazer uma aula de sapateado para você internalizar o beat. Você não precisa dançar. Acredite. Eu tenho vários alunos que fizeram sapateado só para isso. Eles não são bailarinos. Existe uma diferença entre o sapateador e o bailarino, tá? Não necessariamente um bailarino é excelente sapateador. Às vezes é o contrário. Às vezes os melhores sapateadores não são bailarinos. Não dá para generalizar. Não dá para generalizar, tá? Então use o sapateado a seu favor. E você vai se apaixonar. Quem sabe você vai até dançar. Então, existem pessoas que não dançam bem e sapateiam bem. Esquisito, mas é verdade. Não é? Porque como o sapateado é muito musical, muito música, a pessoa não precisa de grandes, não é? Grandes granjetés e etc. Ele só precisa aprender a dominar o corpo como som. Então, isso é muito importante, tá? Não crie esse preconceito com o sapateado. Espero ter te ajudado, tá?